Olá, meus amores, como eu prometi para vocês, trouxe aqui mais um mega professor, professor João Carlos Teles. Quero te agradecer, professor, pela sua presença aqui. Amores, o professor João Carlos Teles, ele é professor de diversas faculdades, é advogado criminalista há muitos anos. Eu acredito que até mesmo antes da minha formação, não é não, professor? Eu me formei em 2010, sabia? Pela Católica. Meus amores, vou pedir para o professor João Carlos Teles falar a respeito das suas redes sociais, para quem quiser contactá-lo pelo Instagram e também pelo seu site. Eu trouxe o professor aqui porque já em algumas conversas ele havia me dito a respeito de um tema que não cai, mas que despenca na hora da sua prova da OAB. É o tema de crimes de competência do júri. Vou deixar o professor se apresentar agora e já já eu começo fazendo as nossas perguntas. Fica de olho, não sai daí. É um tema que vai cair na sua prova da OAB e do seu concurso público. Pode começar, professor? Tudo bem, professora. Muito obrigado Ótimo. pelo convite, professora Realmente. Ingrid. É uma honra estar aqui presente. Quero dizer que minha rede social no Instagram é João Teles ADV. Eu tenho um site também que é telesduarterabelo.com.br. Quem quiser acessar, a gente posta lá algumas matérias de direito criminal, né, que é a área que eu atuo. Bacana. Estou nessa brincadeira aí do júri, né? Hoje é competência do júri. Competência do E eu júri. estou nessa brincadeira aí há 13 anos, né? Sou formado há 13 anos e eu e meu sócio, Marcelo Duarte, a gente faz júri aí há mais de 13 anos aí pela Bahia inteira. Que né? bom, que ótimo. Então, espero contribuir hoje um pouco, né, ao máximo com a temática de hoje. Ah, então pronto. Professor, começa contando para a gente. Olha só, aquele aluno vai prestar a OAB, o concurso público. Como é que ele consegue determinar quais os crimes que são da competência do júri? A competência do Tribunal do Júri, professora, é uma competência que está exposta no artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, compõe um núcleo imutável da Constituição. Né? Então, lá na cláusula pétrea, no artigo 5º, inciso 38, a linha D. O que a gente tem que ter em mente é que os crimes dolosos contra a vida são de competência do Tribunal do Júri. Certo. E aí já vem a primeira dica para o nosso concurseiro aí, certo? Nosso aluno que não vai perder nesse concurso, nem na prova da OAB. Qual é a primeira dica? Temos que adjetivar. Não basta estar lá. Os crimes contra a vida são de competência do Tribunal do Júri? Não. Temos que adjetivar. São os crimes dolosos contra a vida. Ok. Está lá no artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição. Tá certo. E me conta uma coisa. Tem exemplos de crimes dolosos? Quando é que eu considero um crime doloso ou quando é que eu considero um crime culposo? Grande pergunta, professora. O crime doloso é aquele onde o agente tem um ânimos inequívoco de cometer o fato. Ou seja, ele tem a vontade livre e consciente de praticar o ato, diferentemente da culpa. Já na culpa, ele age ou com imprudência, ou negligência, ou imperícia. Esses três requisitos. Então, no dolo, né, a gente tem que ter em mente, o dolo é tão somente aquela vontade inequívoca, aquela vontade livre e consciente de praticar o ato. Exemplo, no homicídio. Nós temos dois tipos de homicídio. O homicídio doloso e o homicídio culposo. O doloso é quando a gente quer o resultado final, morte. Ok. Já o culposo, ele agiu ou por imprudência, ou imperícia, ou negligência. Ele não quis o resultado. Entendi, perfeito. E me conta uma coisa, professor. A gente escuta falar tanto sobre dolo eventual, né? Quem assume aquele risco de matar. Um crime que tenha sido cometido com dolo eventual, ele pode ser da competência do Tribunal do Júri? Excelente pergunta. É uma temática que está na ordem do dia. Principalmente para aquelas pessoas que são tão imprudentes que dirigem embriagados. Né? Que os nossos tribunais já estão admitindo, nossos tribunais superiores, a STJ, a STF já pacificou o tema, aquela pessoa que dirige embriagado está assumindo o risco em cometer o fato. Perfeito. Caso ela vá, atropele alguém e, infelizmente, essa pessoa venha a óbito, ela vai ser julgada pelos seus pares, por 7 membros dos jurados do Tribunal do Júri. Bacana. Qualquer pessoa pode fazer parte do Tribunal do Júri? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa
e o CPP traz os requisitos, desde que seja uma pessoa idônea, nunca tenha respondido processo criminal e não tenha nenhum vínculo com as partes, com o advogado, com o próprio réu e com o promotor de justiça. Comparam muito, professor, o sistema penal brasileiro com o sistema penal norte-americano. A gente escuta tanto isso na faculdade. A nossa sentença penal tem que ser unânime, como ocorre com o sistema penal norte-americano? Ou seja, para que haja condenação do réu, todos os sete jurados têm que votar de modo favorável para essa condenação? Boa pergunta, excelente pergunta. A senhora está tá jogando duro. Fale, senhora, também não, que eu também fico sem graça. Ele estava aqui, meu povo, vou denunciar ele, dizendo, não me chame de senhor não, professora. Ai, tá vendo? Realmente, o sistema norte-americano, os jurados se reúnem e eles têm que chegar a uma decisão em conjunto, uma decisão única, unânime. E é o don't guilty or not guilty, né? Então, culpado ou não culpado. Okay. Aqui não, aqui no Brasil, por maioria, nós temos 7 jurados, porque é um número ímpar, porque não pode dar empate, certo? Inclusive, há projetos de lei, pessoas que defendem que nosso júri deveria ser impar, porque no empate vigoraria o princípio do indúbio pro réu. Interessante. Certo? E aí o cidadão seria absolvido. Mas aqui não. Aqui, nossa votação é sigilosa, certo? Temos as urnas, os 7 jurados vão votar, e aí quando se chega à maioria, exemplo, 1, 2, 3, 4 já é maioria para a votação, acaba a votação, o réu não tem como saber quem votou em quem, e aí finaliza o julgamento. Eu tenho que te fazer essa pergunta, porque eu escuto em sala de aula, eu digo assim, vai perguntar para o seu professor de criminal, meu povo. Porque a pró não sabe criminal, né? O que a pró sabe, a pró responde, que é o seguinte, policial militar comete um crime de homicídio, ele mata um cidadão. Ele responde perante a justiça militar ou a justiça comum? Qual a competência? Ou seria do tribunal do júri? Quem é que julga esse militar? A competência é constitucional. Ele vai ser julgado pelos seus pares, pelo tribunal do júri. Então, como nós temos lá no artigo 5º, inciso 38, a linha D do CPP, ou da Constituição Federal, me desculpem. Ele vai responder a um processo administrativo disciplinar perante a sua justiça e o crime em si, ele vai responder perante o tribunal do júri. Então, a competência é, de fato, da justiça comum, mas especializada, posso dizer assim, do tribunal do júri? Isso, é uma competência comum atinente ao tribunal do júri. Eu preciso te perguntar, latrocínio. De quem é a competência para julgar o crime de latrocínio? Explica para o meu povo lindo o que é o latrocínio, professor, por favor. Latrocínio está lá no artigo 157 do Código Penal, né? É quando o cidadão comete uma subtração de coisa alheia, certo? Mediante violência ou grave ameaça. E acaba, ao cometer esse roubo, ele acaba ceifando a vida da pessoa, certo? Esse crime, como não está entre os crimes dolosos contra a vida, é crime contra o patrimônio e não contra a vida. Esse crime é julgado pelo juiz singular. Oh, bacana, meu povo. Mais uma dica. Eu já vi crime de latrocínio cair na prova da OAB, quando eu estava pesquisando questões de trabalho, processo do trabalho e processo civil. Professor, você quer fazer mais alguma observação que o senhor entenda pertinente para o pessoal que vai prestar OAB e concurso público a respeito de competência, crime do júri? Quero sim, professora, se a senhora me permitir. Claro, vontade. O que vocês têm que ter em mente, meus queridos alunos, é o seguinte. Os crimes sempre dolosos contra a vida, aqueles que estão no artigo 121 a 128 do Código Penal, serão julgados de competência do tribunal do júri, certo? Quantos membros fazem parte dos jurados? 7 membros, certo? Sempre um número ímpar, porque não pode dar empate. E, conforme o artigo 5º, inciso 38 da CF, nós temos o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e, por fim, nossa temática, a competência do tribunal do júri para os crimes dolosos contra a vida. Sucesso a todos vocês, certo? E um grande abraço.
Professor, muitíssimo obrigada. Esperamos recebê-lo aqui mais vezes. Meus amores, para quem quer se imiscuir nessa seara criminal, por favor, entre em contato com o professor João Carlos Teles. Eu costumo brincar com a professora Isabela Leal, que é professora de Direito Penal. Ela manda aquela foto da advogada criminalista na beca, na perfeição, e a advogada trabalhista nem tanto. A seara criminal é muito válida, é totalmente enriquecedor, ainda mais no nosso sistema, para o advogado e para toda e qualquer parte que necessita da defesa. Eu costumo dizer que o advogado ele tem o papel do 133 da Constituição Federal, que é um papel essencial ao próprio poder judiciário. Muitíssimo obrigada. Meus amores, até a próxima entrevista. Não percam, se inscrevam aqui no canal do YouTube e se vocês gostaram, deixem a sua like. Obrigada, professor. Eu que agradeço, um grande abraço e um abraço à minha grande amiga Isabela. Até a próxima.